Você já parou para pensar por que você sabe exatamente o que precisa fazer para ter uma mente mais positiva, mas mesmo assim continua preso nos mesmos padrões de pensamento? Você já deve ter lido sobre isso, ouvido falar, talvez até já tentou mudar e, alguns dias depois, voltou para o mesmo lugar. Hoje eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, por que a sua mente tem uma tendência natural para o negativo e por que isso não é culpa sua. Segundo, por que apenas pensar positivo não funciona e o que realmente funciona no lugar disso. E terceiro, um exercício prático de três camadas que você pode começar a usar hoje mesmo para treinar a sua mente a olhar para o que constrói, não só para o que pesa. Então fica comigo até o final, porque a última parte é a que vai mudar a forma como você enxerga os seus dias a partir de amanhã. Vamos começar pelo começo. Por que é tão difícil manter uma atitude mental positiva? Porque parece que a mente trabalha contra você. Aqui está algo que poucas pessoas te dizem. De forma geral, a mente foi projetada para te manter vivo, e isso significa que ela tem um sistema de alerta que está sempre escaneando o ambiente em busca de ameaças, problemas, coisas que podem dar errado. É um mecanismo de sobrevivência e ele funciona muito bem, tanto que funciona até quando não precisa. É por isso que você consegue lembrar com facilidade de uma crítica que recebeu há 5 anos, mas tem dificuldade de lembrar dos três elogios que você recebeu na mesma semana. É por isso que uma coisa ruim que aconteceu de manhã consegue dominar o seu dia inteiro, mesmo que 10 coisas boas também tenham acontecido. Isso não é fraqueza, não é falta de caráter, não é porque você é negativo. É porque o seu cérebro tem um viés natural. Ele dá mais peso ao que pesa do que ao que constrói. E enquanto você não entender isso, vai continuar se culpando por não conseguir ser positivo, o que, ironicamente, só gera mais negatividade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de se cobrar por ter pensamentos negativos. Eles vão aparecer, isso é inevitável. A questão não é se eles aparecerem, é o que você faz depois que eles aparecerem. E é aqui que a maioria das pessoas comete um erro que muda tudo. O conselho mais comum que você já ouviu sobre ter uma mente positiva é provavelmente este aqui: pense positivo. Como se isso fosse um interruptor que você liga. Como se bastasse decidir não pensar no negativo e pronto, o problema é resolvido. Mas vamos ser honestos. Já funcionou para você? Já conseguiu simplesmente não pensar em algo que estava pesando? Eu também não. E tem um motivo. Quando você tenta suprimir um pensamento, quando você diz para si mesmo, não pensa nisso, pare de pensar nisso, o seu cérebro, para conseguir não pensar naquilo, precisa primeiro lembrar daquilo. Ou seja, para suprimir um pensamento, você precisa ativá-lo. E é um ciclo. Quanto mais você tenta não pensar, mais você pensa. E é por isso que a abordagem de não pensar no negativo ela é fraca desde o início. Não é que você não está tentando o suficiente, é que a estratégia em si está errada. Aqui está o que funciona. Você não suprime o pensamento negativo, você o substitui. A sua mente não consegue ficar vazia. Ela sempre está focando em alguma coisa. Então a questão não é como parar de pensar no negativo. A questão é no que eu vou focar agora no lugar disso. E é exatamente isso que pessoas que mantêm uma atitude mental positiva fazem. Não porque elas têm vidas perfeitas, mas porque elas aprenderam a redirecionar o foco. Pensa comigo. Você conhece pessoas que têm tudo: dinheiro, bens materiais, uma vida que aparentemente é boa e vivem amarguradas. E há pessoas que enfrentam muitos desafios e mantêm um coração alegre. A diferença entre essas duas pessoas não está no que aconteceu com elas, está em onde elas escolheram colocar o foco da mente. Então vamos para a parte prática. Eu te prometi um exercício que você pode começar a usar hoje. Quando você perceber que a sua mente está dominada por algo negativo, você vai passar por três camadas nessa ordem. Camada um: pense em uma coisa boa que aconteceu hoje. Só uma. Pode ser a menor coisa do mundo. Um café que você tomou com calma, uma conversa boa, uma mensagem que te fez sorrir, um momento de pausa, qualquer coisa. O objetivo aqui não é resolver o problema, é redirecionar o foco da mente para algo que tenha peso positivo. Se a primeira camada não veio, você vai para a camada 2. Pense em algo pelo qual você é grato. Pode ser algo do passado ou do presente.
A gratidão ativa circuitos de recompensa no cérebro. Ela libera dopamina. E isso não é misticismo, é química. Quando você pratica gratidão, você está literalmente recalibrando o seu cérebro a enxergar o lado bom da vida de forma mais automática. E se nem a gratidão você conseguir acessar, aí você vai para a camada 3. Vá fazer alguma coisa que você gosta. Não fica aí sentado tentando pensar. Levanta, faz alguma coisa. Pode ser ouvir uma música, caminhar, cozinhar, conversar com alguém, praticar um esporte, e isso para mim funciona muito. Ler. A ação física, ela quebra o ciclo de ruminação. Quando o corpo se move, a mente segue. Você sempre tem uma saída. Não importa o quão pesado o dia esteja, sempre há uma próxima camada. Isso é um treino. É como ir à academia. Na centésima vez, vira automático. E aqui está um insight que muda a forma como você enxerga os seus dias. A maioria das pessoas espera as circunstâncias melhorarem para então se sentir bem. Espera o problema acabar para então ficar em paz. Mas é exatamente o contrário. A atitude mental positiva não é o resultado de uma vida boa, é a causa. É ela que cria as condições para que a vida melhore. A sua mente escolhe o tom do seu dia. E o tom do seu dia escolhe a direção da sua vida. Não espere as circunstâncias mudarem para mudar a sua mente. Mude a sua mente e as circunstâncias vão seguir. Então eu te deixo com a mesma pergunta que eu fiz no início da semana. Hoje, para onde a sua mente está olhando? Para o que pesa ou para o que ainda pode ser construído? Se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui seu like e se inscreve no canal. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha com essa pessoa. Às vezes a mudança começa com uma mensagem na hora certa. Eu sou o Daniel Moreira, do projeto Mente Calibrada. Até a próxima.